Um carro, quando só acelera, uma hora funde o motor. E a mesma coisa acontece quando a gente não dá tempo para o nosso cérebro descansar e renovar as suas energias. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e nesse vídeo eu vou falar os principais erros e as principais formas de consertar a sua produtividade, começando antes de dormir. O maior processo de descanso acontece quando a gente está dormindo. Então, pessoas que dormem às vezes 7, 8 horas por noite costumam acreditar que elas estão dormindo bem, que elas estão descansando o suficiente. Mas aqui a gente vai falar não só da quantidade de horas que você dorme, mas principalmente da qualidade desse sono. E tem um problema aqui, porque assim como eu já fiz isso, quem dorme mal não acha que dorme mal. Essa pessoa, às vezes, ela acredita que ela está dormindo super bem, que o problema não é o sono. E na maior parte das vezes, quando você resolve a qualidade do seu sono, você resolve sua produtividade. Então, seu foco, sua memorização, o seu humor e as suas boas escolhas ao longo do dia. Então, eu já vou começar a trazer aqui quais são os sinais de uma pessoa que dorme mal, que foram os sinais que eu comecei a identificar, mas também são os sinais que a ciência considera ali que é um alerta para que você passe a mudar os seus hábitos para você dormir bem. Depois eu quero até ver se eu consigo gravar um vlog mesmo mostrando na prática como que eu faço tudo isso, tá? Mas eu já quero falar aqui quais são os sinais que eu percebi, que me mostrou que talvez eu tivesse um problema ali no meu sono e que eu precisava mudar isso. E esse primeiro sinal foi muito difícil de perceber. Por mais que eu já estudava sobre higiene do sono, que eu praticava a higiene do sono, eu não percebia o impacto disso no meu sono, que é beber água à noite. Eu bebia muita água à noite e às vezes assim me dava uma sede absurda na hora de dormir. Essa sede que eu sentia à noite me dava assim, eu bebia, sei lá, 300, 400 ml de água. E o resultado disso, levantava 3, 4 vezes para ir ao banheiro por noite. E isso me atrapalhava muito, porque na hora que eu deitava, eu demorava a dormir. Aí daí a pouco eu levantava de novo para ir ao banheiro. Se você é uma pessoa que tem que bater metas de hidratação, não deixa para fazer isso perto da hora de dormir, ou pelo menos 3 horas antes de dormir. Então, por exemplo, já deu 7 horas da noite, eu já reduzo significativamente a quantidade de água que eu tomo para que eu consiga dormir ali e acordar. Hoje eu acordo no máximo uma vez lá para já assim 5 horas da manhã e eu volto muito rápido a dormir. Segundo sinal que está muito alinhado a esse sono aí que foi, né, não foi um sono contínuo, é já acordar e pegar na rede social. Quando você dorme bem, você tem mais facilidade de tomar boas decisões. Então, quando eu durmo bem e acordo bem, eu já entendo que, não vou pegar no celular agora, sabe? Vou manter aqui uma calmazinha, vou fazer minha rotina primeiro. Então, quando eu durmo mal, eu tenho essa é a primeira escolha da manhã prejudicada. Então, a segunda coisa, a primeira foi a água, a segunda coisa que eu percebi é que quando eu dormia mal, eu já acordava e tomava péssimas decisões, como, por exemplo, de mexer no celular quando acordar. E qual é o problema disso? O problema é que você já recebe tanto estímulo que isso gera uma quantidade de dopamina tão grande que vai fazer com que você seja uma pessoa com a tendência a procrastinar mais ao longo do dia, a entrar mais na rede social, a conseguir se concentrar muito menos e tomar escolhas melhores, ter escolhas e tomar decisões melhores. Então, por exemplo, decisões sobre alimentação. Eu sou uma pessoa que fui acostumada a vida inteira a comer mal. Então, hoje, quando eu estou nesse processo de mudança do meu estilo de vida, se eu não tomo cuidado com isso, eu vou ter mais dificuldade a escolher por uma alimentação saudável. Eu vou ter uma tendência maior a escolher por lanches, por coisas que não vão me trazer saúde e energia mental,
por conta desse sono prejudicado. Então, o sono ele também vai afetar aquilo que a gente vai escolher ao longo do nosso dia. Quanto mais cansado a gente está, menos escolhas boas a gente vai fazer. E o sono ele é essencial para isso. Então, exercício, água, tudo isso, todas essas decisões, né, de uma vida saudável, elas são prejudicadas por conta desse cansaço, porque a gente gastou energia no lugar errado ou não recuperou a nossa energia de uma forma que foi o suficiente para a gente ter boas decisões. E o último sinal, né? Eu tô lendo aqui porque eu separei muito certinho, então me sentia muito cansada também ao longo do dia, acordava de mau humor. Esse cansaço, né? Era por essa falta de restauração do meu sono. Você precisar de xícaras e xícaras de café não é normal. Você passou uma hora ali que você acordou, você ainda tá com sono e você precisa de uma xícara, se você não tomar uma xícara de café e você não acorda, é porque o seu sono tá ruim e porque precisa melhorar, porque o café, ele só vai mascarar esse cansaço. Então, uma hora vai bater esse cansaço e vai dar uma pane. Então, você precisa ajustar isso também para não ter esse sono ali sempre prejudicado e não viver sempre à base de cafeína, dependente de cafeína, porque isso é muito prejudicial para a saúde mesmo. E agora que eu falei dos meus sinais, né, eu quero falar também sobre os sinais que você pode identificar, além desses que eu falei, que são prejudiciais. Então, a gente já falou aqui de uso de telas quando acorda, mas eu também quero pegar o gancho de uso de telas antes de dormir. Se pelo menos ali você puder, 40 minutos antes de dormir, parar de mexer em tela, seja televisão, seja celular, rede social, e tentar se desconectar completamente, isso com certeza vai te trazer menos ansiedade, vai aumentar naturalmente a sua melatonina, que é o hormônio ali que ajuda no processo de sono. E a melatonina é muito importante prestar atenção e tomar cuidado com a suplementação, porque na maioria dos casos, aqui é fontes também da neurociência, a melatonina ela só vai ser benéfica quando você tiver com um jet lag ou quando o seu relógio biológico estiver muito desregulado. Então, na formação que eu fiz de neurociência e comportamento, a gente vê muito sobre isso, que as pessoas tomam melatonina no dia a dia, mas a melatonina às vezes ela não vai fazer efeito. Ou se estiver fazendo, é um efeito placebo, porque ela foi criada essa suplementação para casos muito específicos, para casos de desregulação do ciclo circadiano e para jet lag. Então, não fique dependendo de suplementar a melatonina se você não tiver nenhum desses casos. O que você tem que fazer é deixar a sua melatonina subir naturalmente. Como que você vai fazer isso? Evitando essas telas próximas ao horário de dormir. A luz azul, que é essa luz aqui, ela é extremamente prejudicial e ela inibe a nossa melatonina. Então, no ciclo de sobrevivência, né, no ciclo natural da nossa vida humana, quando o dia amanhece, a gente entende que é dia, o sol aparece. Quando o sol se põe, a gente entende que é noite. Então, se eu coloco uma luz azul na minha cara, se eu trabalho com telas, se eu vejo telas até perto do horário de dormir, o meu cérebro não vai entender que está na hora de dormir e vai inibir a produção de melatonina. Por isso que muita gente tem dificuldade de dormir, de pegar no sono e de manter um sono regular e bom e profundo por conta dessa inibição de melatonina, por conta do uso de telas e luz azul. Então, reduza se possível. Eu uso o Kindle, né, que é um leitor digital, mas nem todo mundo pode ter. Você pode ler ali pelo livro físico, você pode colocar um abajur. No meu quarto, por exemplo, é luz amarela. Então, eu coloco uma luz amarela, porque se eu precisar ligar a luz, eu sei que assim vai dar uma reduzida no prejuízo. Então, adapte, né, o seu ambiente, principalmente o seu quarto, para a luz amarela, porque isso prejudica menos o seu sono e inibe um pouco menos a sua melatonina. Voltando aqui para a cafeína, né, que a gente tinha falado de evitar a cafeína depois das 3 da tarde. A cafeína depois das 3 da tarde, ela tem uma meia-vida ali que ela pode ficar no seu corpo até a noite. Se ela fica no seu corpo, no seu organismo até a noite, você está inibindo também a melatonina, ou seja, você vai ter dificuldade para dormir.
E falando agora do ritual em si, né, do ritual de saída, do ritual noturno, ele pode ser muito prazeroso. Gente, é um momento preferido do meu dia, que é quando eu termino o dia e sei que está entrando ali na minha higiene do sono, no meu processo de relaxamento. A primeira coisa que eu gosto de fazer é tomar um banho quente. Eu coloco um horário ali e falo, depois desse horário eu vou começar a minha higiene do sono. Geralmente, se você puder, 2 horas antes de dormir. Se você não puder, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, já tomar um banho quente, já ir desligando muito barulho que tiver. Por exemplo, eu moro na avenida, então a rua é muito barulhenta. Às vezes eu tenho que colocar, né, aquele isolador de ruído, de barulho. Você pode também começar a usar mais abajur com luz indireta na casa. Isso é muito legal e fica muito relaxante, porque não fica uma luz direta em você. Então, se você puder por abajur, ou tem umas luminárias USB, depois eu posso deixar o link das que eu comprei aqui, que elas são amarelas. E elas dão luz indireta para o ambiente. Então, às vezes, até no banheiro, por exemplo, para tomar banho, você pode colocar essa luz indireta que ela também já vai proporcionar um relaxamento. A gente tem que entender que o nosso corpo ele precisa desacelerar. Então, não é assim, papum, por exemplo, né, o caso do se eu for pousar um avião, o avião de uma vez ele vai dar uma pane, a mesma coisa com a gente de desacelerar aos poucos ali, né, e gradualmente fazendo esse processo. Então, o banho quente, ele pode ser seu primeiro start nesse ritual. Então, um banho quente, uma alimentação mais leve e bem antes de se deitar. Tem gente que adora tomar chá antes de dormir, também ajuda um pouco a relaxar, né? Mais por essa questão do ritual, leitura, tudo isso vai proporcionar para você e para o seu cérebro um relaxamento. Você vai entender que assim, ai, tá na hora de relaxar, tá na hora de deitar. Só de pensar eu já fico relaxada, porque eu sei que é muito legal. Assim, eu não fazia e depois que eu passei a fazer, eu comecei a dormir muito melhor e ficar uma pessoa também menos estressada, tá? Então, isso tudo começou a impactar de forma positiva para mim, ter esses hábitos, entender que se eu sou uma pessoa que tem muitos pensamentos passando pela minha cabeça, talvez seja interessante eu ter um caderninho do lado da minha cama, porque daí eu anoto. Quando você anota, né? Veja, novamente, veja o vídeo de excesso de pensamentos. Esse vídeo fala muito sobre isso. Então, eu tenho tentado viver ainda mais alinhado a esses valores, a esses hábitos que são importantes para a pessoa que eu quero alcançar, por as metas que eu quero alcançar. A pessoa, eu já me tornei uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável. Não era assim também, vou gravar um vídeo sobre isso, mas hoje eu vejo como é bom a gente cultivar hábitos que são saudáveis e que o nosso corpo agradece de uma forma tão legal. O nosso intestino agradece, o nosso cérebro, a nossa memória agradece, a forma como a gente lida com as pessoas, tudo isso melhora, a forma como a gente se vê. Então, entenda a rotina de saída como um autocuidado mesmo, como um processo para você se cuidar. É o momento do seu skincare, né? Para quem gosta de fazer um momento ali de skincare, tomar um banho quente, mais relaxante, ter aquele momento para você. Eu gosto de colocar alguns sons instrumentais também. Tem uma playlist minha que ela é só para esse momentinho. Então, toda vez que eu coloco, eu já sei que eu estou entrando naquele ritmo mais lento e que aquilo ali está me preparando para dormir melhor. Esse foi um vídeo que eu espero que você tenha gostado. Não sei se no final ele vai ficar tão longo assim, mas o objetivo foi mostrar a importância da higiene do sono, a importância do sono de qualidade para a gente ser mais produtivo, mais inteligente. Eu me tornei uma pessoa mais produtiva e mais inteligente depois que eu passei a fazer isso. Faça por 7 dias ininterruptos, você vai sentir a diferença e você não vai querer largar mais a higiene do sono, porque eu tenho certeza que vai mudar também o jogo aí do seu lado, porque mudou muito aqui. Eu me sinto uma pessoa muito mais feliz sabendo que existe uma higiene do sono, que existe uma rotina de saída que é muito prazerosa. Não é sobre mais coisa para fazer, não, pelo contrário, menos coisas para fazer de forma mais intencional e focada em você, para você se sentir melhor, se sentir bem consigo mesmo e também para você poder relaxar e ser uma pessoa mais tranquila, mais descansada, mais produtiva
e mais inteligente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal para me ajudar a crescer esse canal e também para fazer parte da minha comunidade, que é voltada para isso, para o desenvolvimento pessoal, profissional, evolução contínua, leitura, empreendedorismo, rotina, enfim. Eu estou muito feliz por ter voltado com esse projeto. Eu espero continuar por muito tempo agora, não quero me ver sem esse projeto. Até o nosso próximo vídeo.